Mas o que é ser sábias? O que quer dizer quando diz que elas são sábias? Como elas são diferenciadas das outras? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O testemunho do Senhor é seguro e faz sábios os simples. Há uma mulher em Apocalipse 12 que diz que ela guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, certo? Ela tem a lei e o testemunho. Diz aqui em Salmo 19, verso 7, que elas são sábias. Os que obedecem são sábios. Jesus disse que o sábio é aquele que constrói sobre a rocha. Quem é ele? Aquele que ouve minhas palavras e as pratica, porque o tolo também ouve as palavras, mas não as pratica. Então essa também é uma distinção entre as virgens sábias e as tolas. E então diz que 5 eram tolas, e a palavra tola em grego é moros. A propósito, é de onde vem idiota ou imbecil. E como você deve imaginar, significa estúpido, sem noção, cabeça oca. É quando alguém decide algo de forma totalmente irresponsável e irracional. Ou seja, imagine você ir ao casamento do noivo à noite e não levar óleo para sua lâmpada. É como dizer, eu vou explorar a escuridão, vou levar minha lanterna, mas não vou levar pilhas. Falta inteligência. É o que Jesus está dizendo. Mateus capítulo 7 diz, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é insensato. Tito 3:3. Porque nós mesmos éramos loucos, desobedientes. Quem são os loucos? Digam. Os desobedientes. Eles sabem o que Deus quer, mas não obedecem. Enganados, escravizados por paixões e prazeres. Portanto, as virgens representam, claro, a igreja. Em geral, aí você tem os sábios e os tolos, que são os cristãos professos. Quem é o noivo? Jesus, concordam? Tudo bem, mas vamos às Escrituras. Algumas pessoas não conhecem a Bíblia e não sabem disso. Lucas 5:34. E ele diz, podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus está se referindo a si mesmo. 2 Coríntios 11, verso 2. Paulo diz, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Claramente, a noiva sendo apresentada a Cristo, que é o noivo. Portanto, não precisamos nos questionar sobre isso. Agora vamos para a lâmpada. Essa é uma parte muito importante da parábola. O que é a lâmpada? Tem algo que eu vou fazer para ilustrar isso um pouco e mostrar a vocês. Salmo 119, verso 105. Tua palavra é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Traga a minha lâmpada aqui, por favor. Tragam a lâmpada. Aqui está. Vejamos outro verso a respeito. Provérbios 6, verso 23. Aqui diz que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Então, o que é a lâmpada? Nos tempos bíblicos, agradeço ao pastor Ross por ter me emprestado a sua lâmpada. Eu a vi na prateleira do seu escritório e pedi emprestada. E o que eles fazem? Bem, eu rasguei uma camiseta de algodão que dá mais certo. E ela é embebida no óleo. E quando você quer diminuí-la, como se fosse dar um cochilo, já que o noivo está demorando, é só fazer assim e ela queima menos. Depois, quando ouvem o som de que o noivo está vindo, elas puxam e a luz aumenta. Essas eram as lâmpadas que eles usavam nos tempos bíblicos e havia azeite de oliva dentro delas para ajudar a iluminar. Salmo 119, 130. A entrada da tua palavra dá luz. Portanto, todas as virgens têm uma lâmpada, não é? O que é a lâmpada? A Bíblia. E não tem muita gente por aí com Bíblias? E basta isso para ser salvo? Ter uma Bíblia? Todas foram para o lugar onde se reuniram para o casamento. Então, para ser salvo, basta se reunir com as outras virgens que dizem estar esperando pelo noivo. Estavam todas ali, mas todas foram salvas? Ser membro da igreja é o único critério? Não. Logo, elas não precisavam apenas da palavra, mas deixe-me dizer algo mais. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, pois já chegou a tua luz, e a glória do Senhor se levantou sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos.
Mas o Senhor se levantará sobre ti, e a sua glória será vista sobre ti, e os gentios verão a sua luz. E os reis ao resplendor de sua ascensão. Então, para que servem essas virgens? Elas deveriam iluminar o caminho para os outros. A luz não era apenas para elas. Elas deveriam ser as líderes do grupo nupcial, conduzindo um grupo inteiro de pessoas ao casamento. Portanto, os cristãos na igreja deveriam sair e conduzir outras pessoas a Cristo, o noivo. Amém? Lucas 12:35. Jesus nos admoesta que as vossas cargas estejam cingidas e as vossas lâmpadas acesas. João 8:12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, a lâmpada é a palavra de Deus. E o que é o óleo? É o Espírito Santo. Vamos ler alguns versos a respeito. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Quando ungiam um rei ou um sacerdote, era um símbolo de que Deus lhes daria o Espírito em uma medida especial para realizar o trabalho para o qual haviam sido chamados. Jesus recebeu uma unção especial do Espírito Santo quando começou o seu ministério? Sim. Também podemos ler em Êxodo 30, verso 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado da unção por todas as vossas gerações. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Foi dada uma fórmula encontrada no livro de Êxodo, na qual eles faziam esse óleo especial para a unção e usavam o que chamaríamos de azeite de oliva virgem, mas esse era puro. Depois acrescentavam um pouco de mirra e talvez um pouco de incenso e outras coisas e faziam essa receita com esse óleo, e todos os ingredientes têm um simbolismo especial para eles. Esse óleo era usado para ungir coisas sagradas, que eram reservadas para Deus. Portanto, tudo que era ungido com esse óleo era santo, não deveriam usá-lo para mais nada. Ele ungia todos os móveis do santuário com o óleo santo da unção. E Deus quer nos ungir com esse óleo. Os sacerdotes Arão e seus filhos foram ungidos com o óleo santo da unção. Ele nos quer como nação de reis e sacerdotes. Zacarias 4 fala sobre duas oliveiras que estão ao lado do trono de Deus, uma à direita e a outra do lado esquerdo. Oliveiras quer dizer que o óleo é fornecido. Então ele me respondeu, verso 6, Zacarias 4:6, e respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Aquele óleo representa o Espírito. Agora, eu tenho uma lâmpada. Eu posso tacar minha Bíblia nas pessoas para que elas se salvem? Eu posso simplesmente lê-la e automaticamente serei salvo? Quem escreveu a Bíblia? Deus. Portanto, você não precisa apenas da palavra de Deus, mas também do Espírito Santo para entender e viver as palavras da Bíblia. Precisamos do Espírito mais do que nunca. 1 Coríntios 2:11. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Portanto, é o Espírito de Deus que faz com que a palavra de Deus ganhe vida em nossas vidas. Caso contrário, teremos uma lâmpada sem luz. Concordam? No livro Parábolas de Jesus, na página 408, sem o Espírito de Deus, o conhecimento de sua palavra de nada adianta. A teoria da verdade sem o acompanhamento do Espírito Santo não pode vivificar a alma ou santificar o coração. Eu conheço ateus que leem a Bíblia com o único propósito de argumentar. Eles não têm intenção de acreditar nela, mas eu conheço alguns que se converteram fazendo isso. Porque o Espírito Santo falou e eles ouviram. Mas há quem leia a Bíblia e não é convertido e adora discutir ou estudá-la para saber a história ou o que quer que seja. Você precisa do Espírito Santo. Agora, se você tem o Espírito de Deus e você possui essa luz, como isso será mostrado? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Veja em Gálatas capítulo 5, verso 22. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio. Como deixamos nossa luz brilhar? Você lê a palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus, você vive a vida de Deus. E você tem os frutos do Espírito em sua vida. Portanto, logo de cara, você vê uma grande diferença entre as virgens sábias e as virgens tolas.
Uma tem reserva de óleo e está vivendo a vida de Cristo em sua vida.